Oi gente, meu nome é Paula e sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus pincéis e vou contar pra que eu uso cada um, pra que eles servem, vou explicar mais ou menos como que eu uso. Bom, então vamos lá. Eu tenho duas coleções de pincéis. Uma é essa aqui, da Mariana Saad, que vem com esse copinho. Aí os pincéis são todos rosinhas, rose gold aqui. São 10 pincéis. Ele veio com esse copinho já, então eu deixo eles aqui mesmo. E são todos pincéis tipo kabuki, que são esses com as cerdas bem densas, bem cheios. Então tem vários aqui. E eu tenho também a coleção Pausa para Feminices, com a Maria Margarida, que são esses aqui, ó. São os pincéis da Bruna Tavares, então eles são todos esse com cabinho verde água, com essas bolinhas. Aqui tá escrito Pausa para Feminices. Aqui a Maria Margarida. E vem escrito também aqui para que ele é, se ele é de cerda natural ou cerda sintética. Esses pincéis da Bruna Tavares são muito bons. Como tudo que a Bruna Tavares faz, né? Não tem nem o que falar. E eu tenho também alguns pincéis avulsos, que eu comprei, eu fui comprando antes de ter essas coleções, e aí eu não desfiz deles. Então eu tenho, tipo, esses aqui, esse aqui. Esse aqui é da Dylos, é um pincelzinho de esfumar, ele é duplo. Então aqui ele é de esfumar, e aqui ele tem esse pincel fininho, que dá pra fazer delineado. Ele é bem fininho mesmo, bem preciso. E esses dois aqui são da Elf. Eu comprei nos Estados Unidos, eles foram, acho que, $2 cada um. Eles são assim, gordinhos, dá pra fazer cantinho do olho. Dependendo, dá pra esfumar um pouquinho aqui no côncavo, dá pra fazer algum detalhe. E são bem versáteis. Vou começar com os pincéis que eu uso pra fazer preparação de pele. Os que eu mais uso são esses aqui, ó. São esses dois. Esse é da Mariana Saad e esse é da Bruna Tavares. Os dois são kabuki topo reto. Os dois são gordinhos, são praticamente iguais. Esse da Bruna Tavares, ele é mais firme, e o da Mariana, ele é mais molenga, tá vendo? Ele é um pouco mais macio. Mas os dois são muito bons e eu uso os dois pra base. Normalmente, eu uso o que eu pego primeiro, quando um tá sujo eu uso o outro. E não tenho muita preferência não, os dois são muito bons. Da Mariana Saad também tem esse aqui, que é um kabuki topo reto, mas ele é chanfrado. Eu costumo usar ele muito pra fazer contorno. Por ele ter esse topo chanfradinho, ele encaixa bem aqui e eu gosto de fazer contorno. Mas ele é grande. Então, se você tem um rosto menor ou se você quer um contorno mais leve, menos marcado, que não pega tanta região do rosto, você não vai gostar muito dele pra contorno. Mas ele, como ele é muito parecido com aquele de topo reto, ele também pode ser usado pra aplicar a base, sem problema nenhum. Que ele é praticamente igual ao outro, só é chanfrado. Então você pode também usar pra aplicar a base. Outros dois da Mariana Saad também, kabuki, são esses aqui. Esse aqui ele é arredondado e esse ele é arredondado, mas chanfrado. Tá vendo que ele é assim, na diagonal? Os dois também, você pode aplicar a base, se você quiser. Eles funcionam muito bem para aplicar a base, porque eles têm muitas cerdas, eles são bem densos, ó. Eles são macios, você consegue aplicar a base com os dois. Mas eu uso esse aqui, que é o redondinho, para aplicar pó, principalmente aqui debaixo do olho. Aqui no canto do nariz. Eu gosto muito de aplicar pó com ele, porque ele é gordinho, mas ele não é tão grande. Então, eu consigo aplicar pó com um pouco mais de precisão nas áreas que eu preciso. E esse aqui eu uso pra passar blush. Ele tá até um pouco rosinha, né? Eu gosto de usar ele pra passar blush aqui, que ele encaixa muito bem aqui nas maçãs. Fica um blush, fica lindo com ele. Mas ele é grande também, então fica um blush mais marcado. Se você não gosta de blush marcado, ou se você quer que ele fique mais delicado, pega uma região menor, esse aqui provavelmente você não vai gostar pra aplicar blush, não.
mas eu uso pra blush. Ah, e você pode usar ele também pra contorno. Ele também tem um formato ideal pra passar contorno. Porque ele é chanfrado, né, e ele é arredondado, ele também faz o contorno muito bem. Outro pincel que eu uso pra contorno é esse aqui, da Bruna Tavares. Ele é menorzinho, tá vendo? Ele é como se fosse um pincelzinho pra pó, versão mini. Ó, o tamanho dele em relação à minha mão. Então ele encaixa certinho aqui pra poder fazer o contorno. Ele esfuma muito bem, ele deixa o contorno bem certinho, bem preciso. Você consegue deixar o contorno marcado e consegue esfumar com ele também. É um que eu uso muito pra fazer contorno, principalmente quando eu não vou fazer maquiagem em mim. Às vezes a pessoa tem um rosto menor, ele pega uma área bem menor, então consegue fazer um contorno bem mais preciso, assim, na pessoa. Então esse aqui também é muito bom pra contorno. Ele é um pincel de cerdas naturais, inclusive vem escrito aqui que ele é pra contorno. Ah, todos esses aqui da Mariana Saad são pincéis de cerdas sintéticas. Nenhum deles é de cerdas naturais. E esse que eu mostrei da Bruna Tavares também, pra aplicar base, ele também é de cerdas sintéticas. Aí tem esse aqui, da Bruna Tavares também, que ele é grandão, bem grandão, e eu uso ele pra aplicar pó no rosto todo. Ele é um pincel de cerdas naturais, é um pincel pra pó. Grandão, você consegue passar o rosto inteiro, pegar o rosto inteiro com ele. Ele é bem macio, tá vendo? Ele é ótimo pra pó. Outro que eu gosto muito de usar pra aplicar blush é esse aqui, da Bruna Tavares. Ele é menor que aquele da Mariana Saad. Olha a diferença. O da Bruna Tavares, ele é menorzinho. Ele tem cerdas naturais, também são bem macias, ó. E encaixa super bem aqui na maçã do rosto pra poder aplicar blush. Eu adoro esse pincel aqui pra blush. Tanto que ele tá até bem rosinha, né? Outro pincel que vem no kit da Bruna Tavares, que eu praticamente não uso, é esse aqui. Ele é um pincel Duo Fiber. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essas cerdas pretas, elas são menores, tá vendo? E tem as branquinhas que são maiores. Então ele tem dois tipos de cerdas, essas mais curtas e essas mais compridas. Esse pincel é muito versátil. Você pode passar base com ele, você pode passar corretivo. Você pode usar ele para esfumar contorno cremoso, blush cremoso. Você pode usar ele para passar iluminador. É um pincel pro rosto. Você pode usar pro que você quiser, ele é bem versátil. Você consegue usar ele com produtos em pó, com produtos cremosos. É um pincel bem versátil. Mas eu acabo não usando muito porque eu já tenho os outros, estou acostumada, então acabo não usando ele. Mas ele também é muito bom para essas coisas. Outro pincel da Bruna Tavares é esse aqui. Ele é em formato de lápis. Ele tem cerdas sintéticas e ele é esse formato cônico, assim. Eu gosto de usar ele para aplicar iluminador, principalmente iluminador líquido. Eu passo iluminador líquido e venho e esfumo com ele. Que ele é pequenininho e ele é bem preciso, ele tem as cerdas firmes. Eu gosto de usar ele para isso. O da Mariana Saad, a coleção da Mariana Saad, tem esse aqui, versão grande. Que é a mesma coisa. Eu uso ele também, às vezes, para iluminador ou para passar pó aqui embaixo. Eles são o mesmo formato, só que esse aqui é grande e esse aqui é menorzinho. E tem também, da Mariana Saad, esse aqui, que é o mesmo formato, só que pequenininho. Então, ó, é o grande, o médio e o pequeno. Esse aqui, que é o pequenininho, eu gosto pra poder passar a sombra aqui, aquela sombra pra iluminar o cantinho interno, ou aqui abaixo da sobrancelha. Eu uso muito ele pra isso. E esses dois aqui eu já uso mais pra iluminador, esse aqui pra pó aqui embaixo. Eu não uso tanto esses dois, mas quando eu uso pra isso. Agora, os da Mariana Saad, todos esses que eu mostrei versão grande, tem eles pequenininhos. Então, ó, tem os dois de topo reto, o retinho e o chanfrado. E tem os dois de topo arredondado, que é esse aqui, redondinho, e esse que é chanfrado. Esse aqui que tem o topo reto, chanfrado, eu uso muito para poder aplicar corretivo. Eu passo corretivo líquido ou corretivo cremoso, eu passo e espalho com ele, principalmente aqui embaixo do olho, perto do nariz, onde precisar. O corretivo eu gosto de passar com ele. Ele também dá pra passar corretivo cremoso, aqueles que vem no potinho, dá pra poder pegar com ele e passar. Ele é muito bom pra isso, porque como ele é basicamente um pincel de base miniatura,
ele espalha o corretivo tão bom quanto o outro espalha a base. Então eu gosto bastante de usar esse pincel. Esse aqui que tem o topo retinho, eu gosto de usar ele pra aplicar pó. Então eu gosto de aplicar pó com ele aqui embaixo do olho e aqui em volta do nariz. Quando eu quero concentrar bem o pó nessas regiões para poder fazer aquele bake, né, deixar o pó concentrado aqui antes de tirar o excesso, eu uso esse aqui, que deposita bem aqui, eu consigo depositar o pó certinho aqui nessas regiões. E eu gosto muito dele para isso. Esse aqui, que é um pincel chanfradinho, eu gosto de usar ele para contornar o nariz, porque ele encaixa muito bem aqui, e como ele é gordinho, ele já esfuma muito bem também, então eu gosto de usar ele aqui para poder contornar o nariz. Mas os dois servem muito bem para aplicar sombra, esfumar o côncavo, porque os dois são muito gordinhos, eles têm essas cerdas bem densas assim, ó, e massinhas, então eles esfumam muito bem. Mas eles são grandes, então eles são grandes pro olho. Então, se você tiver o olho pequeno, eu tenho um olho grande, então pra mim ele dá muito certo. Eu consigo esfumar o côncavo assim, bem facinho. Eu passo pra lá e pra cá, ele esfuma, faz o côncavo perfeito. Mas se você tem um olho pequeno, pode ser que ele ocupa o espaço todo e aí você acaba ficando com uma cor só de sombra no olho inteiro. Mas os dois são muito bons pra isso, pra esfumar. Aí agora tem os pincéis de olhos da Bruna Tavares, que são 7. Primeiro tem esse aqui, que é um pincelzinho de cerdas sintéticas para passar delineador ou para contornar os lábios. Ele é um pincelzinho desse chanfrado, bem fininho, de precisão. Ele é bem fininho, bem pequenininho. Então eu costumo usar ele para poder fazer essa linha aqui de baixo, quando eu quero ela mais certinha. Ou para fazer delineado em gel. Ou quando você pega o delineado, faz a sombra de delineador, ele tem bastante precisão, ele consegue fazer um traço bem fininho. Então eu gosto de usar ele para isso. Esse aqui é um pincel de cerdas naturais, ele é gordinho, grande, ó, ele é bem macio. Eu uso ele para esfumar o côncavo, ele é ótimo para isso. Ele é um pincel de cerdas naturais para esfumar. Então, eu sempre uso ele para poder esfumar aqui o côncavo, a sombra marrom, a sombra que eu uso aqui de base. Eu gosto muito dele para isso. Ele esfuma muito bem, ele deixa o côncavo muito bem esfumado, fica muito bonito. Esse aqui também é um pincel de cerdas naturais. Ele é o mini pincel de esfumar. Ele é pequenininho, ele é redondinho. Ele eu gosto de usar quando às vezes eu faço um côncavo marronzinho e eu quero vir com uma corzinha por cima do côncavo, assim, pra esfumar só a beiradinha. Então eu venho com ele, assim, com essa cor, só pra fazer um detalhe esfumando aqui acima do côncavo. Então eu gosto dele pra fazer esses esfumados, assim, mais de detalhe mesmo. Porque ele é bem pequenininho, ele é bem preciso. E ele esfuma muito bem também. Esse aqui é um outro pincel, também de cerdas naturais. Ele também é um pincel de esfumar, mas aqui ele é chato. Ele não é todo redondo igual os outros dois. Ele é chato, mas ele tem aqui as cerdas bem arredondadas e ele é bem fofinho, ó. Então, você consegue fazer esses detalhezinhos aqui de canto externo, às vezes marcar um pouco o côncavo. Ele encaixa muito bem, ele esfuma muito bem também, porque ele tem bastante cerdas. Então, eu gosto de usar ele pra quando eu vou fazer algum detalhe, assim, de esfumado. Esse aqui é um pincel pra sombra normal. Esse aqui, ele também é de cerdas naturais. E eu uso ele pra poder passar a sombra cintilante, a sombra clara, a sombra aqui na pálpebra móvel, quando eu quero depositar a sombra. Gosto também de usar ele pra aplicar glitter, quando o glitter é solto. E eu misturo o glitter na cola, faço tipo uma pastinha, pego com esse pincel e venho depositando aqui na pálpebra. Gosto muito dele pra isso. Ele é bem pequenininho, tem bastante cerdas, mas ele é bem preciso. Então, eu uso pra aplicar esse tipo de sombra. Aí tem esse aqui, que é um outro pincel de sombra. Ele também é de cerdas naturais. Também é chato aqui, ó. Ele é semelhante esse último que eu mostrei. Mas ele tem as cerdas aqui bem densas, assim, e elas são um pouco mais curtinhas. Eu gosto de usar ele pra fazer
esse esfumado aqui na parte de baixo do olho. Ele é fofinho, então ele já esfuma muito bem aqui essa região abaixo dos cílios inferiores. E por último tem esse aqui, que é um pincel lápis. Ele também tem as cerdas naturais e ele é um pincel assim, ele é mais firme. Ele é pequenininho, ó, tem a ponta arredondada, mas ele é firme. Então ele é mais para detalhe, para poder fazer às vezes um cantinho externo ou interno. Ele é um pincel mais para detalhe, é um pincel lápis. Também não uso muito porque normalmente eu não faço tantos detalhes assim na minha maquiagem, mas ele é muito bom para isso. E por fim, eu tenho uma coleção de pincéis, que são aqueles pincéis escovinha, que teve bem em alta aí um tempo atrás, que são esse formato aqui, ó. Esse eu não uso tanto assim, mas eles têm as cerdas bem densas. É como se fosse um pincel kabuki, mas ele ainda é mais denso que o kabuki. Olha ali, tá vendo? As cerdas deles são bem mais firmes, bem duras. Tá vendo? Tem muita cerda esses pincéis. E aí eles são todos do mesmo formato, só mudam o tamanho. Esses aqui são os 3 maiores. Eu gosto de usar esse aqui pra passar a base. A base fica muito bonita com esse tipo de pincel. Ela fica bem esfumada, bem com a pele fica parecendo porcelana, assim. A base fica com um efeito bem bonito com esse tipo de pincel. Então eu gosto de usar esse aqui pra base. Às vezes eu uso esse aqui pra algum blush, quando eu quero passar um blush, tipo um blush cremoso. Então esse aqui também serve pra isso. Esse grandão eu costumo usar pra pó, quando eu quero passar um pó mais concentrado, assim. Mas eu não uso muito, mas ele é bom pra isso. Aí tem esses menorzinhos, que são pra detalhes. Então, ó, esses assim, às vezes você consegue usar ele pra contorno, pra contornar, fazer um contorno cremoso aqui, ó, e esfumar, porque ele é pequenininho, então você consegue controlar o tamanho do contorno. Esses assim, ó, que são redondinhos, você pode usar pra passar corretivo, né, ou abaixo do olho, ou em volta do nariz, porque ele esfuma muito bem, ele tem as cerdas bem densas, né, macinhas, e ele vai esfumar bastante, vai aplicar bem o corretivo. Esses dois aqui. Esses aqui, eles são fininhos, ó. Eles são fininhos e compridinhos. Então, ele é bom pra poder passar essas sombras aqui abaixo do olho, esfumar. Ele é bom também pra poder marcar o contorno aqui no nariz. Você pode marcar com esse e depois vir com esse e esfumar. Dependendo da sua destreza, você pode fazer delineador com ele, porque também ele é bem fininho, ele é bem pequenininho. Enfim, você pode usar pro que você quiser. Eu confesso que eu não uso muito esses menorzinhos. Quando eu uso mais esses grandes, pra pele mesmo, pra preparação de pele. Mas eles também são pincéis muito bons. Eu acho os outros pincéis mais versáteis. Você consegue usar pra mais coisas. Um pincel só você consegue fazer várias coisas. Então, se fosse pra investir numa coleção de pincel só, eu ficaria com um dos pincéis normais. Dentre essas duas coleções que eu tenho, os que eu mais gosto mesmo são os meus queridinhos, são esses da Bruna Tavares. Porque esses pincéis são ótimos, são a maioria de cerda natural, as cerdas são macinhas, eles têm uma qualidade maravilhosa. Então, são os meus favoritos. E também tem vários tipos de pincéis de olhos, eles têm vários formatos diferentes. Então, eu consigo fazer a maquiagem inteira só com esses pincéis, sem sentir falta de nada. Então, são os meus pincéis favoritos. Mas, esse aqui da Mariana Sade também é muito bom, principalmente para preparação de pele. A preparação de pele com ele fica perfeita. Você consegue fazer a preparação com... usar todos eles, um para cada passo da maquiagem. E a preparação fica muito boa, porque eles são muito bons para poder esfumar e espalhar esse tipo de produto para preparação de pele. Então, eu gosto muito deles para isso. Se você tá começando agora e tá querendo saber qual pincel comprar, pra comprar poucos, pra poder conseguir fazer uma maquiagem completa com poucos pincéis, eu compraria um pincel assim, pra aplicar a base, que seja, né, kabuki, ou topo reto, ou topo arredondado, tanto faz.
um pincel desses pra aplicar base, um pincel assim, ou desse chanfrado, arredondado e chanfrado, que você consegue aplicar, fazer contorno e aplicar blush com ele, e um pincel grandão pra pó, que aí você consegue aplicar pó no rosto inteiro, ele é ótimo. Então, com esses 3 pincéis, você consegue fazer uma maquiagem muito boa. Aqui são os 3 da coleção da Bruna, que é blush, base e pó. E aqui serão os 3 da coleção da Mariana Saad, né? Base, pó e blush. Blush barra contorno. Então, pra pele, se fosse pra comprar poucos pincéis, compraria esse. Ou, se você tiver uma esponjinha, você pode não comprar um pra aplicar a base e aplicar a base com a esponjinha, se você preferir. Uma esponjinha tipo essa, ó. Ela é muito boa também pra aplicar base, corretivo, pó, você consegue aplicar tudo com ela. Então, essa aqui é da Mariana Saad também, ela é bem massinha, ela é ótima. Então, se você tiver uma esponjinha, você não precisa, às vezes, do pincel pra base. Aí você compra só um pincel pra contorno e blush e um pincel pra pó. Agora, pros olhos, eu investiria em um pincel assim, gordinho, pra esfumar. Porque o resultado do esfumado, eu nunca consegui fazer tão bem que não seja com esse pincel gordinho. Então, eu tenho esses 2 aqui. Então, eu recomendo um pincel assim, gordinho, compridinho, pra você esfumar o seu côncavo. Então, um desses aqui pra esfumar, pra mim, é essencial. E aí, você pode ter um outro menorzinho, pode ser tipo esse aqui, pra poder fazer cantinho externo, né, detalhe, ou nesse formato, que aí você faz aqui o cantinho externo. Se ele for menorzinho, você já pode usar ele mesmo pra poder esfumar aqui embaixo. E a sombra aqui, a sombra cintilante, ou glitter, ou o que você for passar aqui na sombra móvel, eu aconselho passar com o dedo. Eu só passo com o dedo. O acabamento fica ótimo, já fica esfumado, a sombra deposita super bem, e você não precisa de um pincel extra pra isso. Então, o dedo é uma ótima ferramenta. Então, para assim, 2 pincéis para olhos, eu compraria um desse para esfumar e um desse mais preciso para fazer canto externo ou canto interno, algum detalhe assim. Bom, então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado um pouco aí a entender os pincéis, os tipos de pincéis, para que eles podem servir. Na verdade, você pode fazer o que você quiser com o pincel. Tem muita gente que usa pincel para outras coisas bem diferentes do que eu falei aqui. Mas isso aqui é só mesmo uma referência. É pro que eu uso os pincéis, você pode usar para as mesmas coisas ou usar para o que você achar melhor. Mas se você não tem nenhum pincel e estava em dúvida aí sobre o que comprar, quais comprar, espero que essas dicas te ajudem a comprar já os pincéis que vão ser melhores pro que você precisa, pro que você quer fazer e pro seu tipo de rosto. Então é isso, se você gostou, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o próximo!